Sexta-feira, 4 de outubro, você vai ver hoje no Fala Baixada. Na cidade de Nova Iguaçu, moradores sofrem com o abandono em Austin. Há 2 décadas mais ou menos que tá esse valor desse jeito aí. Tem mais abandono. Em Duque de Caxias, rua de Nova Campinas foi esquecida pela prefeitura. Os moradores têm que fazer o trabalho que a prefeitura não faz. Infelizmente é isso aí. E você vai ver também uma entrevista com o deputado estadual Max Lemos. É agora no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E o programa começa bem legal, porque hoje nós vamos mostrar 2 importantes matérias, uma em Nova Iguaçu, no distrito de Austin, e uma outra em Duque de Caxias. Porque o programa, depois dos blocos seguintes, nós vamos conversar com o deputado estadual Max Lemos. Mas isso é daqui a pouco, porque antes, mostra aí, Gustavo, põe na tela a situação da Avenida Beira Rio, lá na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Austin. Vamos ver. Mauro, eu cheguei aqui na Avenida Beira Rio, em Austin. Essa ponte aqui, que eu estou em cima, é a melhor ponte da rua. Essa rua aqui tem diversas pontes, é uma curiosidade aqui dessa avenida aqui em Austin, Avenida Beira Rio. Essa ponte é a melhor que a gente vai encontrar aqui, porque a situação aqui desse valão, desse rio aqui, da Avenida Beira Rio e das pontes da Avenida Beira Rio são também muito ruins. Vamos mostrar agora? Eu vou descer aqui dessa ponte, que olha só, inclusive essa ponte aqui foi feita por moradores também, né, senhor? Foi eu, Roberto, os vizinhos aqui. Olha, e logo do lado daquela ponte ali, que os moradores que fizeram também, tem essa aqui, ó, que era anterior a ela. Olha aí a situação da ponte, como é que tá. Vem mostrando, vem vindo e mostrando a ponte. Cuidado, hein? Cuidado, hein? A ponte tá muito ruim, tá vendo? E os moradores aqui estão reclamando bastante dessa situação. Olha a raiz dessas árvores aqui. Daqui a pouco essas árvores vão para dentro do valão, tá? Porque já tá a raiz toda exposta aqui. Olha lá, olha lá. Quando a máquina vem limpar aqui, deve escavar aqui e a árvore vai ficando cada vez mais dentro do valão. Olha só, a calçada aqui já quebrou, tá toda quebrada já, tá vendo? Olha aí, ó, a situação dela. E o cheiro é muito ruim realmente. É um cheiro de esgoto muito forte. Isso aí já tem há mais de 25 anos, a gente convivendo com cheiro, mosquito, entendeu? Quando chove bastante, transborda, vem água pra rua, enfim, já há 2 décadas mais ou menos que tá esse valão desse jeito aí. Tem muitas casas aqui na beira do valão. A gente sabe que essas casas aí não deveriam estar aqui, mas a prefeitura não fiscaliza, os moradores fazem casas e a prefeitura ainda por cima manda o IPTU para essas casas. Logo, assim, deveria dar algum tipo de assistência, se é que tem como dar alguma assistência para essas pessoas que moram aqui, né? Na verdade, acho que não tem nem como. Deveria ter uma nova habitação para essas pessoas fossem removidas para outro lugar. Aqui tem uma outra ponte, mas aqui o morador fez para dar acesso à casa dele. Olha que curioso, inclusive, olha. Olha aqui, ó. Tem um portão na ponte. É a primeira ponte fechada que eu vi na minha vida, tá vendo? Mauro, olha só. Aqui tem um bar, ó, onde o pessoal tá aqui tomando uma cervejinha, tá vendo? E, ó, logo em frente, mostra aqui, ó. Logo em frente, essa ponte aqui, ó, tá vendo? Olha a ponte aí, ó. Imagina o pessoal tomar uma cervejinha ali, deu uma calibrada e vai passar nessa ponte aí, ó. Olha o perigo que vai acontecer, tá vendo? Olha o perigo. E olha, e aí aqui, a gente já tem um sofá também, tá? Para esse sofá daqui a pouco rolar para dentro do valão é um pulo. Então tem que ser evitado isso aqui também. Mais para frente, ó, não tem nem mais calçada, tá vendo? Aqui é só mato. Só mato. Não dá nem mais para andar na rua aqui praticamente, porque aqui desse lado é calçada, do outro lado lá tem carro, tá vendo? Tá um matagal danado também, uma situação complicada. E aqui, olha, mais uma ponte em situação precária, tá vendo? Ó, uma ponte feita de trilho de trem, tá vendo? É, Mauro, e esse entulho agora aí, na beira do rio aqui, na Avenida Beira Rio, daqui a pouco esse entulho está dentro do rio. E aí, quando chover, você já sabe, a enchente vai vir aqui para a casa dos moradores, as casas vão ficar cheias de água e a prefeitura não vem aqui fazer nada. Eu sei que esse entulho aqui não veio parar aqui voando, mas a gente não percebe nenhum tipo de atitude da prefeitura aqui. Vemos várias pontes aqui em situação precária, moradias precárias também. A prefeitura tem que vir aqui neste local e tomar alguma atitude, limpar esse rio aqui, fazer as margens dele aqui, tirar esse lixo para que a população tenha um pouco de dignidade aqui nesse local.
Essa é a palavra principal, dignidade. Um prefeito de uma cidade, se tivesse um mínimo de responsabilidade com a população, não vou dizer nem com os seus eleitores, com o povo geral, ele tinha que ter um pouco de vergonha na cara, mais do que dignidade, um pouco de vergonha na cara e falar diretamente com a população. Não vou poder fazer isso. Aliás, era para falar lá na campanha eleitoral. No caso de Nova Iguaçu, é mais grave ainda, porque o atual prefeito, Rogério Lisboa, há pouco tempo na campanha, olha como o tempo passa rápido, já tem 3 anos lá, mas na campanha eleitoral ele tinha como mote principal, era o jingle da campanha dele, uma musiquinha que falava tem jeito de fazer bem feito. Nitidamente, você que mora em Austin, você que mora em Nova Iguaçu, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Nitidamente, o prefeito não consegue fazer sequer mal feito. Mas não estou pedindo para você votar nele, nem não votar. Não é nada disso, gente. Eu falo sempre aqui. É para avaliar. Vamos avaliar, principalmente você que é eleitor. Vamos avaliar o próximo ano. Tem mais um ano de governo Rogério Lisboa. Só que ele quer ficar mais 4. E para ficar mais 4, tem que ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, tem que voltar onde ele foi, onde ele esteve pedindo voto e foi muito bem votado, e contar qual história. Você precisa avaliar o governo. E ver. Se você avaliar e achar que o prefeito de Nova Iguaçu é um excelente prefeito, vota nele para mais 4 anos. 4 anos. Agora, se você achar que ele é irresponsável, que não cumpriu os compromissos assumidos aí com o seu bairro, você que mora em Austin. O prefeito Rogério Lisboa esteve muitas vezes na sua rua, não foi verdade? E aí, cumpriu? Se não cumpriu, se você achar que ele tem sido um prefeito relapso, irresponsável, que abandonou totalmente a cidade, é bom escolher outro, né, gente? Temos, aqui em Nova Iguaçu, como em outros municípios, todos os municípios, a gente tem muitas outras opções. Por isso eu digo aqui, fique alerta, fique atenta e faça a avaliação necessária, que você julgar necessária, para que o seu voto não fique perdido. Um eleitor bem informado vota melhor. Olha só, gente, em Duque de Caxias, no Nova Campinas, é um bairro muito abandonado. Quem esteve lá, atendendo solicitação dos moradores, é o Márcio Garçoni. Põe na tela. Olá, Mauro Vasconcelos, equipe do Fala Baixada, hoje aqui no bairro Nova Campinas, que fica aqui em Duque de Caxias. E aí, Mauro, reclamação é uma só. Primeiro, segundo informações, você vai ver na reportagem, a prefeitura não reconhece essa rua como rua. Ou seja, ela diz que é um caminho. Agora, a maior reclamação aqui, Mauro, principalmente, é falta de manilha. Os moradores queriam viver apenas com dignidade, queria que colocasse a manilha aqui nesse valão e, é claro, desse um asfalto aqui nessa Rua 1, em Nova Campinas. Ao chegar aqui na rua, Mauro, a gente já percebe que os moradores têm que fazer o trabalho que a prefeitura não faz. Eles deviam fazer, né? E não faz, né? Infelizmente é isso aí. Senhor Milton, o senhor se importa em falar pra gente qual a sua idade? Eu tenho 73 anos, vou fazer agora. 73. Quantos anos já aqui? 43 anos eu moro aqui. Hoje, se vocês me dessem a mesma manilha, eu botava aí e fazia as caixas. Se vocês me dessem a mesma manilha, eu já ficava satisfeito. Tá vendo, Mauro? O seu Hamilton está falando o seguinte, Mauro. Se a prefeitura me der pelo menos a manilha, eu faço trabalho, é isso? Eu faço, já fiz isso aqui até lá. Liguei daqui até lá. Essa rua aqui falam que é caminho, né? Falam que não é rua, consta na prefeitura. Mas sempre foi isso aqui, ó, a vida toda. Eu criei meus filhos aqui levando e buscando para a escola. Meu filho está com 24 anos, terminou o estudo, essa rua sempre foi assim. Agora ainda está tranquilo, mas se chover mais um pouquinho, fica pior ainda. Intransitável. Completamente. Né? Para passar com carro é uma dificuldade enorme. Os moradores, água não tem, saneamento básico não tem, é muito complicado. E a prefeitura diz que isso aqui não é a rua, o final da Rua 1. Esse daqui lá é asfaltado. Por que aqui não é asfaltado? Né? Ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender por que a prefeitura não asfalta a rua de barro.
daqui da Rua 1. Então a gente queremos asfalto aqui, queremos as manilhas direitinho para a gente, morador, fazer uma coisa de melhoria para a gente. Passa caminhão, ônibus escolar. Inclusive da prefeitura passa aqui. Justamente, se passa aqui é porque é uma rua. Fica a pergunta, Mauro, fica essa indagação. A prefeitura passa aqui carros da prefeitura para recolher lixo, da iluminação. Agora, Mauro, não reconhece como uma rua, conhece como um caminho. A prefeitura, Mauro, vai ter que explicar, Mauro, o porquê não reconhece essa rua como uma rua e sim como caminho. E aí, Mauro, a dificuldade continua aqui com os moradores da Rua 1 do bairro Nova Campinas. Revoltante, Mauro. Segue o Estúdio de Fala Baixada, segue daí Mauro Vasconcelos. Mas não é muito abuso? Não é revoltante a gente votar numa pessoa, votar num prefeito, votar num deputado, votar num senador, num governador, num presidente, e ele não corresponder às nossas expectativas? Um cara que vem e promete, é melhor não prometer? Fala, mas não pode, a impressão que eu tenho é que cada eleição é um campeonato de mentiras. Quem conta mais mentira que leva. Impressionante isso. Vamos mudar de assunto porque tem uma coisa boa para apresentar, porque eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios, aqui na CNT, a visita do deputado estadual Max Lemos. Ô Max, muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui, estou muito honrado de poder conversar contigo, falar das coisas mais relevantes do nosso estado, da nossa Baixada Fluminense prioritariamente. Boa noite, Mauro, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, estou à disposição aí da população que te assiste todos os dias nesse estado, em especial da nossa Baixada. É um convite que eu já vinha fazendo há muito tempo, mas claro, muitas atribuições, imagino eu, você está presidindo uma comissão parlamentar de inquérito, é membro de outra, é membro de quantas comissões, hein? Estou hoje em 8 comissões na Assembleia Legislativa. Eu presido a Comissão de Minas e Energia, sou vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, sou membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que passa todos os projetos de lei, nós relatamos toda semana, faço parte da Comissão de Orçamento, faço parte da Comissão suplente da Comissão da Infância e da Adolescência, enfim. São várias as comissões que a gente faz parte. E presido a CPI, que apura irregularidades na distribuição de gás no Rio de Janeiro, sou relator da CPI, que apura irregularidades na distribuição de energia pela Light e pela Enel, são as duas distribuidoras do Rio de Janeiro, e sou relator, terminando agora, entreguei o relatório na última semana, da CPI da crise fiscal, que foi, sem dúvida nenhuma, a CPI mais longa desse ano, deve ser do mandato também. Agora, eu queria perguntar já no começo do nosso programa, o senhor efetivamente crê na eficácia de uma comissão parlamentar? Olha, eu creio, Mauro, nós já temos dados assim de sucesso só no andamento da CPI. É claro que não adianta você fechar um relatório, você leva para o plenário, você aprova esse relatório e não dá continuidade nele. Esse relatório precisa ser endereçado ao Ministério Público, precisa ir para o Tribunal de Contas da União. Com recomendações, né? Com as recomendações de tudo que foi apurado e também com os dados necessários. Então você tem que mandar para o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, remeter à Procuradoria-Geral do Estado, remeter, no caso da crise fiscal, à Secretaria de Fazenda. Então, o que é necessário hoje é você dar o encaminhamento, mas durante a CPI, você já percebe a modificação de comportamento em muitos gestores, em muitas empresas. Então, isso é fundamental acontecer. Agora, tem que acompanhar. E nós, na CPI da crise fiscal, nós colocamos ali um observatório. Uma das nossas sugestões e recomendações é ter um observatório em relação, por exemplo, a todos os benefícios fiscais, se as empresas estão cumprindo a parte social, que é a geração de emprego, se todas aquelas exigências e quesitos que fazem parte do incentivo estão sendo cumpridos. Nós fizemos uma série de recomendações importantes. Baixar a sonegação no Rio de Janeiro, que é uma questão grave demais. Você imaginar um Estado que tem uma dívida ativa beirando de 100 bilhões. Essa nessa comissão que já está finalizando. Está finalizando. Já entregamos o relatório. Esse relatório agora será submetido ao plenário da Assembleia Legislativa. Ele aprovado, será encaminhado aos órgãos competentes. Então, nós fizemos uma série de recomendações
Para você ter uma ideia, o relatório tem mais de 600 páginas, dado o número de informações que nós colhemos ao longo da CPI. Então, na CPI da Light e da Enel, nós fizemos audiências públicas regionalizadas. Levamos audiência para a Baixada, para a região dos Lagos, para o Norte, para o Noroeste, para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, para a região serrana. O senhor concorda que é gritante o atendimento na Baixada por parte da Light e na Zona Sul do Rio, por exemplo? Não é tão gritante que a Light é recordista em ações judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É tão gritante que o PROCON, ela é recordista também de reclamações no PROCON, que você entende todas as reclamações, desde o requerimento da energia elétrica, a imposição do pagamento de certas taxas e custos altíssimos, até o apagão de 40 horas, como já tivemos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. Você tem hoje o apagão, ele vai lá no cidadão comum, que tem as coisas na geladeira, que fez as suas compras do dia a dia, para o mês, às vezes, para baratear custo em casa, perde tudo com 2 horas, 3 horas sem energia. Imagina com 40. Hospitais não funcionam, gerador não aguenta ficar tantas horas ativado. Então você tem questão de hospital, colégio, universidade, tudo pararam. 40 horas nós estamos no primeiro mundo. Nós estamos no século XXI. No primeiro mundo você não tem isso. Você imaginar que hoje, com toda a tecnologia que se tem, você consegue ter o clima-tempo daqui a uma semana, às vezes até um pouco mais. Você não está preparado para os ventos, para a chuva forte, é um absurdo. Um absurdo, por exemplo, você ter uma equipe para cuidar de 4.000 moradias, uma equipe de manutenção. Isso não vai funcionar com certeza quando você tem um vento forte, quando você tem uma chuva. Então o serviço é muito ruim. Agora, vou te contar agora uma vitória da CPI. Você imaginar quem é que fiscaliza a distribuição de energia elétrica? É a ANEEL. Ela é uma agência federal. A CPI teve uma vitória importante agora, que é o convênio da ANEEL com a Genersa, que é uma agência estadual, para você ter um monitoramento e uma fiscalização mais próxima do cidadão. São anos e anos que tem se travado essa necessidade, essa busca, e ninguém conseguiu essa vitória. E essa CPI conseguiu essa vitória. O governo do Estado encaminhará nos próximos dias para a Assembleia Legislativa um projeto de lei autorizando esse convênio com a ANEEL para que a Genersa, que é uma agência estadual, possa fiscalizar a prestação de serviço da Light e da Enel no Rio de Janeiro. Boa. Vitória do CPI. Boa. Uma série de cancelamentos do TOI, né, que é esse termo que eles obrigam o cidadão, principalmente o mais pobre, a assinar, que é fazer prova contra ele próprio. Assina aqui. Assina aqui. E o cidadão está lá, não tem lá uma perícia, se está tendo irregularidade, se não tem. Simplesmente eles colocam para assinar aquilo, o cidadão muito humilde, pega uma pessoa humilde, vai lá, assina aquilo, forma a prova contra ele próprio, daqui a pouco ele não consegue pagar, vai lá e suspende o fornecimento de energia. Então isso vai ser corrigido agora. A Light está fazendo um termo de compromisso antes da CPI ser encerrada. Nós temos 30 dias agora para que eu possa apresentar o relatório. E nesse relatório, como fizemos na crise fiscal, nós vamos apresentar uma série de recomendações importantes. Então a CPI ela tem o papel dela e tem o papel principal de oferecer aos órgãos competentes, órgãos de controle, material suficiente para que possa abrir as ações devidas, fazer as representações judiciais também que são devidas. Então eu acredito no sucesso da CPI sim, principalmente quando ela é levada a sério, quando você apura de verdade. Quer ver? Eu subscrevi uma CPI para apurar a conservação do arco metropolitano. Ela vai ser implantada já, estamos aguardando a fila lá, né, das CPIs. Né? Então você veja bem, se não for feito um movimento grande em relação ao arco metropolitano, o que vai ocorrer? Primeiro estão roubando todos os postes que foram colocados lá, de captação de energia solar. Então você já anda hoje, quase não tem iluminação nenhuma. É mato para tudo quanto é lado. É uma violência absurda. Eu estou para te dizer, isso nós estamos fazendo uma pesquisa, que hoje o arco metropolitano está funcionando só com 25% da capacidade dele. Só utiliza, de uma massa de 100% de veículos, 25% por causa do perigo, da má conservação,
uma série de questões. E foi uma via que foi construída para desafogar a região metropolitana do Rio de O Janeiro. projeto inicial ia até Itaboraí. Exatamente, que também não concluiu, não foi feito o complemento, levando até a 101. Então, é um complicador grande. Essa CPI, só o fato de eu subscrever, o governo do Estado já está se mexendo com o governo federal para fazer a privatização, já que não tem como fazer a manutenção, que coloque no mercado logo para poder privatizar e você ter a manutenção de uma via importante daquela. Então, a CPI tem a sua força, ela tem os prazos dela reduzidos para informação, então isso é muito importante, isso ajuda e dá celeridade. Eu acredito muito nesse trabalho para que a gente possa chegar ao denominador comum em relação a muitos serviços que são mal prestados à população. Deputado, eu queria pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso intervalo comercial e propor que no próximo bloco nós possamos falar do gestor público estadual e municipal também. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre um assunto que não tem muito tem a ver, mas não tão diretamente com o legislativo estadual. Falar de governança. A gente observa em muitas cidades, pelo Brasil afora, prefeito, por exemplo, prefeito médico. A população acredita que o doutor vai resolver o problema da cidade. Às vezes dá certo, mas em muitas vezes decepciona. O prefeito carreirista, aquele que está agarrado no cargo e quer porque quer. Assistencialista. Então tem prefeito de todo jeito, né? Tem ser humano de todo jeito. Aqui na Baixada Fluminense, em muitos lugares, nós não temos sido tão felizes, né, com os gestores públicos, os administradores das cidades. O senhor tem uma experiência administrativa grande, foi prefeito do município de Queimados, e Queimados já foi Nova Iguaçu, não é verdade? Foi emancipado de Nova Iguaçu, passou por um período muito ruim e na sua gestão, nítida e comprovadamente, o município cresceu. O que eu percebo hoje? Que depois que o senhor deixou a cidade de Queimados, o município parou de crescer. Por que acontece isso? Olha, Mauro, primeiro, independentemente da formação, você tem muito autodidata. Às vezes você tem um gestor que nasce com ele o talento para gestão, para administrar. Não é a normalidade. O correto é que o gestor tenha aí o mínimo de informação, porque às vezes não cursou uma universidade, que não é nenhuma obrigação, às vezes não tem nenhum ensino médio, mas procura ler, procura se atualizar, procura se modernizar. Tem muita gente boa na política brasileira, e no Rio de Janeiro tem gente boa assim. Agora, o gestor, ele tem, antes de tudo, ele tem que ter vontade de transformar. A transformação é todo dia. Ah, porque eu já fiz aquela rua. Mas não adianta, você tem que planejar a cidade como um todo, você tem que pensar a cidade como um todo. Por que a minha administração deu certo? E aí não é nenhuma vaidade nem arrogância dizer isso. Eu me elegi com 44,5%, vindo de 45%. E me reelegi com 93% dos votos. Independente das alianças políticas, naquele momento, eu tinha 81% de aprovação da população. E eu não resolvi todos os problemas, mas a população tinha na nossa administração a expectativa de que podia a transformação chegar na porta da casa dele.
à medida que a gente planejava a cidade como um todo. Então, nós fizemos um programa de saneamento e asfalto. A cidade tinha 859 ruas catalogadas sem saneamento e asfalto. Eu fiz 500 em 8 anos com esse programa. Ficaram 359. O programa tem que continuar. A cidade não tinha construção de unidade de saúde há mais de 10 anos. Nós fizemos uma programação para ter 16 novas unidades. Eu construí 8 unidades e deixei 4 em construção. Isso é planejamento. Porque a população ela não tem ilusão de que vai resolver amanhã. Por isso que o político convencional ele tem que modificar o pensamento dele. A população consegue aguardar desde que ela comece a ser atendida e saiba mais ou menos quando vai chegar na porta dela ou na proximidade do investimento. Então, é por isso que os prefeitos não têm dado certo, porque começa a tirar para tudo quanto é lado e não acredita na gestão de médio prazo. Porque se você acreditar na gestão de médio prazo, você vai executando de acordo com a sua capacidade orçamentária. O importante é executar todos os dias. Essa é a questão. Então, a nossa administração deu certo porque nós planejamos a cidade. E uma outra coisa, que ocorre muito na Baixada Fluminense, é prefeito ficar esperando cair do céu. Você sabe Tem quando que você... ter projeto. Exatamente, quando você... É igual a tua vida cotidiana, o dia a dia. Ah, eu não tenho uma casa, meu Deus, não me abençoa, não está me abençoando, não cuida de mim. A pessoa não vai para uma imobiliária para saber quanto custa, se tem financiamento, como é, e se quer botar o joelho no chão para pedir a casa. E quer que caia do céu. Tem administrador na Baixada Fluminense? Será que o FPM chegou? O Fundo de Participação do Município, será que ele chegou? Será que o ICMS aumentou, diminuiu? O royalty chegou para pagar o lixo? Aí ele pagou o lixo, cuidou dali, não cuida mais de nada, ele fica esperando. Tem prefeito que vai a Brasília tirar retrato, tirar fotografia Exatamente, com o ministro. isso não funciona. Só, e volta. Isso não funciona mais. E o cidadão comum não quer isso. A população não quer isso, ela quer dados efetivos. Então o que acontece hoje, eu fico vendo cidades da Baixada Fluminense, você pega uma cidade como Nova Iguaçu, você imaginar o seguinte, não tem um calendário cultural. Mas assim, porque é entretenimento para o povo? Sim. Agora, o calendário cultural ele movimenta a economia. Não é dinheiro da prefeitura, é fazer projeto para grandes eventos, médios eventos, pequenos eventos. Vai manter os hotéis cheios, ISS no cofre da prefeitura. Vai gerar emprego. Restaurante cheio, pizzaria cheia, tudo pronto. Isso vai gerar emprego, isso movimenta, isso levanta a autoestima. Agora, você ficar esperando cair do céu, tem que fazer projeto. Então, daria incentivo. Procurar as empresas que estão numa cidade grande como aquela e movimentar a economia. Mas não fica esperando. O administrador tem a obrigação de acordar cedo. Prefeito, principalmente, de cidade média para pequena, tem que acordar cedo. Cedo, dormir tarde, tem que tomar conta como se fosse um síndico. Outra coisa, como é que você faz a cidade movimentar? Eu lembro bem da minha experiência. Eu tinha uma cidade com orçamento de 96 milhões para administrar, 140 mil pessoas. Não adiantava nada, eu ia ser mais um prefeito trocador de manilha. Eu investi minha carreira na prefeitura, minha vida, para fazer o desenvolvimento econômico da cidade. Por isso que nós tiramos de um orçamento de 96 para quase 400 milhões. E geramos 8 mil empregos entre diretos e indiretos. Isso movimentou, isso levanta a autoestima, isso anima a todos. Você pega uma cidade, eu vou citar aqui o exemplo, me desculpe novamente, Nova Iguaçu, uma cidade que perdeu o distrito industrial para queimados há 29 anos atrás, até hoje não conseguiu ter o distrito industrial. Até hoje você não conseguiu ter um espaço com atrativo para você trazer as grandes empresas. Com todas as possibilidades. Claro, com todas as possibilidades. Com todas as possibilidades. Como é que justifica, por exemplo, você ter um corredor da Dutra, na Nova Iguaçu, tem terreno vazio, você não tem uma planta logística em construção. Você pula um palmo dali, começa em Queimados, ainda começou na minha gestão, do lado esquerdo está construindo uma planta logística que vai ser uma das maiores do Rio, São Paulo. Então o que você precisa, o gestor tem que parar de ficar esperando cair do céu. É botar no papel os sonhos para a cidade, os projetos, pedir a Deus para abençoar e a luta. O comodismo não resolve nada, não transforma nada. Você ficar olhando o trânsito das cidades hoje e não se movimentar, e você vê o povo sofrendo dentro do ônibus 1 hora e meia para andar 1 quilômetro, dentro da van, andando 1 hora para poder atravessar, e não faz um movimento, não pensa grande, um túnel, uma saída, um viaduto, uma desapropriação, nada. Você vai ficar olhando? Então, o grande problema hoje, especialmente dos prefeitos, que é de alguns prefeitos da Baixada, é justamente esse comodismo. Ele fica ali esperando.
Ah, será que o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, será que entrou na conta? Ah, nós vamos pagar isso, pagar aquilo. O que tem de novo? Não tem nada. E é quebrar o paradigma todos os dias. E eu estou muito à vontade para falar, porque nós quebramos vários paradigmas em relação à administração pública. Resolvi todos os problemas? Não. Mas eu procurei deixar a minha marca de transformação, do jeito de administrar, da forma de pensar a máquina pública em todos os âmbitos. Entendeu? Não cabe mais um administrador bonzinho, Mauro, a população não aguenta mais isso. Mauro, veja bem um exemplo que eu vou te dar aqui. Está falando de cultura, falando um pouco de asfalto. Você imagina assim, Queimados, eu vou dar um exemplo de Queimados. Queimados fechou uma maternidade. Essa maternidade, ela era particular, credenciada pelo SUS. Quebrou, a empresa ficou devendo, não sei o quê, fechou. Se eu ficasse, vida, céus, reclamando, não tomava decisão, nunca ia ter solução. Desapropriei o prédio da maternidade. Desapropriei, entrei na justiça. Devia não sei quantos milhões à empresa. Quando você entra na justiça, tem o ganho de causa. Isso limpa, a prefeitura não assume dívida nenhuma responsabilidade civil. Agora, eu vejo já a prefeitura dizer que vai inaugurar a maternidade até o final do ano. Você imagina se eu não tivesse tomado essa decisão lá? 2 anos e meio depois ou 3 anos depois, não teria solução. Você tem hoje diversas unidades de saúde espalhadas por aí afora. Você pega um hospital Iguaçu, por exemplo, está lá fechado há quantos anos? Se tivesse tomado a medida lá atrás de desapropriação, ele já estava desapropriado, já estava... eu, inclusive, fiz uma lei, eu sou autor de uma lei, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, dando ao Estado poderes para resolver esse problema do Hospital Iguaçu. Estou dando um exemplo ali, porque é pertinho de Queimados, é muito próximo, mas essa é a realidade, ficar esperando cair do céu. Ah, não, lá tem os problemas de dívida. Não adianta, mete a caneta, desapropria, manda para a justiça. Uma hora vai ter solução, e quando tiver solução, você vai resolver o problema da população. Então, o grande problema dos prefeitos hoje chama-se acomodação. É ficar ali esperando a solução sem ter novos projetos, sem buscar solução, sem buscar parceria com a iniciativa privada, que o primeiro mundo faz isso muito. Você pega a América, faz isso muito. De porta aberta. Você tem que ter composição com a iniciativa privada, sim, de porta aberta, todo mundo sabendo como é que você fez aquele tipo de composição. Então, hoje é possível administrar, e com isso você vai ter mais recursos. E outra coisa, está provado que você tem que segurar o custeio. Você tem que segurar o custeio. Às vezes eu fico olhando o serviço público, eu fico imaginando que, e tenho a impressão, não sei se o senhor concorda, que o serviço público é um negócio que foi criado para não dar certo. É incrível, desde o pequenininho, desde a portaria de um órgão público, uma pessoa que vai precisar de uma informação, e imagina que vai ser recebido por um funcionário contratado, ou terceirizado, ou concursado, e aquele funcionário vai dar a informação precisa, e sempre você se decepciona porque a pessoa não sabe o que está fazendo ali. O que é uma pena, Mauro, esse tipo de serviço. Acontece? Porque é uma pena, porque cabeça? Deveria ser o inverso. Né? O serviço público deveria funcionar como uma engrenagem, como um reloginho. O orgulho em muitas cidades pelo mundo afora é que funciona bem, que atende bem. Verdade. Esse é um orgulho. Quer dizer, você tem até medições hoje por aí afora do comportamento do serviço público, como é que é feito com a população. Hoje, a gestão moderna precisa aplicar de imediato essa questão do cumprimento de meta no atendimento. Isso é fundamental. Tem que ter cumprimento de meta e tem que ser rígido. Olha, as pessoas às vezes perguntam para mim assim, você é a favor das indicações políticas? Eu não vejo nenhum problema. Isso faz parte do mundo moderno, do mundo antigo, isso faz parte. Indica esse, não tem problema nenhum, desde que isso não tenha contrapartida, desde que você não tenha ilicitude para cometer, ou esse ou aquele servidor. Isso não tem problema nenhum a questão da indicação política. O grande problema, às vezes, na indicação política é a imposição de você engolir o péssimo funcionário, quem indicou aqui. E o próprio concursado, que é uma coisa bacana, você ter muitos concursados, você colocar à disposição de quem se prepara, de quem estuda, eu sou a favor do concurso público sempre. Agora, até o concursado precisa também ter cumprimento de metas. Porque quando você faz isso com transparência também, você muda o jeito de pensar. Aí o funcionário público, depois o prefeito, aí ele paga em dia, ele cuida da nossa... Vou dar um exemplo aqui que eu fiz essa constatação. O Hospital da Posse, que é seguramente o maior hospital da Baixada Fluminense, sofre com esse problema de gestão, e lá tem um diretor que
é um esforçado, é um médico competente, o doutor Joé, mas ali tem o funcionário federal concursado, tem o funcionário estadual concursado, tem o municipal, tem o terceirizado e tem o contratado, cada um com um patamar de recebimento de salário diferente. O federal, tem o antigo Mata Mosquito, que é da Sucan, que também tem gente lotada lá, agente de saúde. Cada um com um salário diferente e muitos fazendo a mesma coisa, um ganhando muito além, ou não é muito além, mas ganhando um salário bacana e o outro um salário de fome, um salário miserável. Não dá para exigir qualidade quando você não tem paridade da mesma categoria, os profissionais ganhando igual, você concorda? É verdade, você tem hoje uma desordem de contratação muito grande, né? O Brasil tem esse problema, né? Ele migrou de um polo para o outro com muita rapidez, sem você fazer de forma gradativa. Então é complicado isso. Mas de toda forma, sem tirar, obviamente, o mérito do administrador da posse, que é um bom administrador do ponto de vista clínico, é realmente muito esforçado, muito dedicado, mas você precisa ter, às vezes, um hospital, uma unidade, seja de saúde, ou seja de educação, o que for, de assistência social, às vezes é o espelho de quem comanda. É o espelho de quem comanda. A tropa é o espelho de quem comanda. Exatamente. Então, assim, às vezes o doutor Joé está ali, que é um brilhante médico, por sinal, às vezes ele está ali, se a gestão municipal não tem o comportamento e a rotina, né, da produção dos seus servidores, sejam eles contratados, comissionados, federais, estadual, implica no trabalho que ele faz ali também. Verdade. Ele pode ter um sonho bacana de transformação, de gestão e tal. Agora, no Hospital da Posse, você tem uma outra questão que é muito importante. Quem é que disse que o correto é você ficar imprimindo recursos sem parar no Hospital da Posse? Você não pode ficar concentrando dinheiro só numa unidade hospitalar, porque ela já está saturada, Mauro. Não tinha dinheiro, aumentou o repasse. Não tinha dinheiro, não sei de quê, o Estado aumentou. Não tinha dinheiro, agora o Estado está botando mais 5 milhões de dinheiro novo por mês. Então tem lá um teto de repasse financeiro interessante para a gestão do Hospital da Posse. Está falando em novo dinheiro. Espera um pouquinho. Quem é que disse que concentrar tudo é o ideal? Será que não vale a pena você ter uma outra unidade hospitalar na outra extremidade da cidade? Outra ponta, descentralizada. Ou no outro município vizinho, próximo, para evitar que concentre e que o Hospital da Posse continue sendo um depósito de doente? Será que vale a pena continuar concentrando mais e mais recursos? Será que é isso mesmo? Eu estava falando aqui anteriormente sobre um hospital fechado em Nova Iguaçu, chamado Hospital Iguaçu. Prefeito, desculpa, deputado, vou pedir licença por mais alguns minutos e queria continuar nesse assunto de Nova Iguaçu e de Baixada Fluminense. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos. Vamos ao nosso intervalo e já a gente volta, porque tem muito assunto para bater papo com ele aqui. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o deputado estadual Max Lemos. Deputado, o senhor foi eleito há menos de um ano, é isso? Há um ano, né? Há um ano. Há um ano atrás nós estamos na campanha eleitoral, isso, né? No resultado das eleições, mais precisamente. Agora, já no ano que vem, nós vamos ter eleições municipais para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Aqui na Baixada Fluminense, em muitos lugares, deputados como o senhor,
de primeiro mandato, exercendo o primeiro mandato, já está sendo chamado, cogitado para ser candidato em alguns municípios. É também o seu caso. Eu sou de Nova Iguaçu, nasci na cidade, conheço e vejo lá a população desacreditada com a atual gestão do prefeito Rogério Lisboa e querendo nova alternativa. Vou lhe perguntar claramente, o senhor deixaria o mandato de deputado estadual para ser candidato, por exemplo, a uma prefeitura como Nova Iguaçu? Olha, Mauro, a questão da eleição municipal vai acontecer ano que vem. Então, até o ano que vem, muita coisa pode acontecer. O que eu quero, assim, deixar muito claro é que eu sou político na essência, eu gosto de fazer política. Estou no meu 4º mandato, eu fui vereador, me elegi prefeito, me reelegi prefeito, sou deputado, porque o povo teve esse carinho comigo e Deus ajudou, né, para que a gente pudesse chegar nesses 4 mandatos. Eu tenho procurado fazer meus mandatos serem produtivos para a população. Eu aqui mesmo, agora há pouco, estava falando do meu desempenho na Assembleia Legislativa. É minha obrigação, não ficar ali no marasmo, enfim. Eu prestei minha contribuição a Queimados, deixei lá um modelo de gestão, levei otimismo para a cidade, criei esperança de mudança. Sinceramente, eu quero prestar contribuição para a Baixada Fluminense como um todo. Nova Iguaçu está ali do lado. Na verdade, eu sou iguaçuano, porque quando eu nasci, Queimados pertencia a Nova Iguaçu. Verdade. Esse ano, em 25 de novembro, fazem 29 anos que Queimados emancipou de Nova Iguaçu. Portanto, eu sou iguaçuano. Quando eu nasci, pertencia a Nova Iguaçu. Conheço bem a realidade de Nova Iguaçu. E um grupo de políticos se juntaram, num grupo pequeno, não, muita gente se juntou, ex-vereadores, sabe, lideranças do setor comum do dia a dia das pessoas nos bairros, empresariais, tem me procurado para a gente prestar uma contribuição. Então, nesse momento, o que eu quero fazer com Nova Iguaçu? Foi lançado por esse grupo, agora há pouco tempo, tinha 3.000 pessoas no IBC, foi uma noite bacana, assim, muito democrática, a construção de um plano de cidade, sabe? Não é plano de governo, é plano de cidade. É você pensar a cidade a médio prazo, você entender o que é possível fazer. E eu topei o desafio de coordenar esse programa, sabe? Começa agora, no dia 17, primeira reunião de trabalho, e o tema vai ser mobilidade, justamente porque Nova Iguaçu você tem um trânsito absurdo, não pensado, não calculado, uma coisa horrível, funciona mal, o povo sofre, o comércio está falindo. Antigamente, você sabe disso, que nasceu em Nova Iguaçu, tem sua vida lá, sabe que, por exemplo, o calçadão já foi um pulmão econômico muito grande, gerando emprego. Hoje você vai no calçadão de Nova Iguaçu, muitas lojas sendo fechadas. Antigamente era até difícil você comprar uma loja, porque era muito cara. Verdade. Já tinha luvas altíssimas, porque era um movimento muito grande que tinha. Hoje você começa a ter o efeito contrário. Nova Iguaçu não tem uma grande empresa, ô Mauro, há mais de 15 anos. Acabou de perder a Aniele agora, foi vendida para a L'Oréal, ficou ali um tempo, não houve interesse do poder público de garantir a permanência. Estou falando de 600 empregos entre diretos e indiretos que se perdeu. Nova Iguaçu não tem um programa de saneamento e asfalto, tem quase 4.000 ruas para serem asfaltadas. Você não tem um programa de canalização de rios. Eu tive essa experiência em Queimados, eu fiz um programa e comecei a executar. Se não continuou, se não vai continuar, isso é outro assunto. Mas nós quebramos o paradigma. Eu levei 34 fábricas para Queimados. 1 bilhão e 100 milhões de novos investimentos privados. Isso é que é o mais importante. Se observar uma peculiaridade, uma coisa que está acontecendo em Nova Iguaçu e é urgente que o poder público municipal interfira, é a favelização do centro da cidade, da Serra de Madureira, que já vem vindo lá de Mesquita, vai emendar. Mas, o Mauro... O pessoal lá daquele lá está apelidando de Complexo Rogério Lisboa, que é um complexo de favela que está surgindo ali. Você veja bem, o Mauro, mas isso é fruto de gestão sem compromisso. Então, o que eu quero com Nova Iguaçu hoje? Colaborar, dar contribuição para construir esse programa de cidade. Eu fico feliz do meu nome estar sendo lembrado, eu fico feliz de andar nas ruas, as pessoas reconhecerem o trabalho que eu fiz em Queimados. É claro que eu fico feliz. Agora,
A eleição municipal ela é só o ano que vem. Nesse momento nós vamos trabalhar para construir esse programa de cidade. O que, que nós queremos? Ô Mauro, é inconcebível você ter o Aeroclube de Nova Iguaçu não funcionando como aeroporto, com uma pista maior do que a pista do Santos Dumont. Maior. E tem coisas em Nova Iguaçu, ô Mauro, que toda hora a gente pergunta a quem interessa. A quem interessa o Hospital Iguaçu fechado? A quem interessa esse trânsito absurdo? É falta o quê? De coragem? Ou não pode mexer no sistema de transporte? É proibido mexer no sistema de transporte para melhorar o trânsito? A quem interessa o aeroporto fechado? A quem interessa não ter distrito industrial? Porque não é possível, isso está ali. Né? A quem interessa não ter um calendário cultural? A quem interessa... Falta d'água. A quem interessa a falta d'água. Eu vou te dar o exemplo, nós fizemos em parceria com a SEDAI um projeto para queimados. Foi a SEDAI que fez sozinha, não. A SEDAI está lá e pode dizer isso. Fizemos um programa juntos. Na hora de captar os recursos no Banco do Brasil para a execução das obras, a prefeitura estava junto. É por isso que construiu, está terminando o segundo reservatório, já implantou 80 quilômetros de novas redes, já resolveu tudo, não, mas até o final do ano que vem não terá um bairro da cidade mais sem água potável. Um absurdo você ter uma cidade que foi a 7ª cidade do Brasil antes da emancipação de Mesquita, Belfort Roxo, Queimados e Japeri. Então eu quero prestar essa contribuição para Nova Iguaçu. Agora, a pergunta que você me faz do futuro, se eu teria coragem de deixar o mandato de deputado, olha, se for entendimento da população, se a gente começar a entender que o nome da gente tem passagem, por que não? Eu não estou tratando disso hoje, mas eu acho que desafio político não pode correr dele dia nenhum. Eu acho que o político tem a obrigação de se colocar à disposição. Mas isso é muito cedo, não estamos tratando disso agora. Agora a gente tem que ter um documento, estudar os principais temas da administração pública, os interesses de Nova Iguaçu, junto com a sociedade, quem queira discutir de qualquer matriz partidária, ideológica. E que pode ser útil para qualquer administrador. Que deverá ser útil. Responsável. Né? Esse documento... Que tem um mínimo de responsabilidade. Esse documento, que eu não sei quantas páginas terá, né, que vai estar disponível também daqui a pouco eletronicamente para a população, é o documento que nós vamos defender. É isso sim, é maior do que qualquer candidatura. Então, e uma coisa é construir esse documento, é imaginar uma Nova Iguaçu diferente, sabe? Nova Iguaçu perdeu a autoestima, a população não sabe para onde ir, como é que pensa, qual é o futuro de Nova Iguaçu. Você não pode imaginar que o processo de favelização resolva o problema habitacional, você tem que ter um programa habitacional, você tem que ter coragem para paralisar esse processo de favelização, isso não é importante. E aonde você tem comunidades que tem esse estilo de moradia, você tem que levar o investimento para melhorar a vida das pessoas. Então é isso que vale. Então é nisso que eu acredito. Coragem não tem nos faltado para decidir, não. Conversei com o deputado estadual Max Lemos. Max, eu fico muito agradecido pela sua presença aqui, você é um convidado permanente. Nossas câmeras estão à sua disposição sempre. Olha, Mauro, eu quero agradecer a população do Rio de Janeiro, o carinho de estar nos assistindo, dando essa atenção, especialmente da Baixada Fluminense, que a gente tem aquela atenção mais próxima por ter vivido a vida inteira ali, conhece a realidade. E quero agradecer a você mais uma vez pelo convite, parabéns pelo programa, aliás, parabéns pela extensão do horário. A comunicação é fundamental, para consolidar a democracia, a informação faz parte da vida, só se consolida a democracia com informação. Doa quem doer, com críticas ou sem críticas, eu acho que a informação é necessária. Obrigado, deputado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande final de semana e até segunda.